O iPhone é o produto mais emblemático da Apple. Ele é sinônimo de inovação e status, mas em 2023 o iPhone 15 foi um grande fracasso. Após uma apresentação decepcionante e sem novidade de impacto, o iPhone 15 não teve grandes expectativas nem mesmo para os maiores fanboys da Apple. Mas o que aconteceu com a Apple? Afinal, a empresa já foi sinônimo de inovação e expectativa pelos seus novos produtos. Na era Steve Jobs, as apresentações da Apple eram de fato impactantes. Elas traziam inovações consideráveis para a época e o lançamento dos novos produtos eram sempre um grande mistério. E os compradores ficavam dias e horas nas filas, animados para comprar o seu novo iPhone. Steve Jobs era um visionário e um líder carismático. Ele tinha um senso de design impecável e uma obsessão pela simplicidade. Essas características se manifestaram em todos os produtos que ele criou, inclusive o iPhone. No design, Jobs era conhecido por sua atenção aos detalhes. Ele queria que os produtos da Apple fossem bonitos e funcionais. No caso do iPhone, Jobs queria criar um aparelho que fosse fácil de usar e que fosse agradável de segurar na mão. Em termos de funcionalidade, Jobs era apaixonado pelos produtos que fossem inovadores e úteis. Ele queria que os produtos fossem mais do que apenas ferramentas, mas também, de fato, experiências. No caso do iPhone, Jobs queria criar um aparelho que fosse uma extensão do usuário. E, por fim, Jobs era um grande pensador e estrategista. Ele tinha uma visão clara de como a Apple deveria ser e até onde ela deveria ir. No caso do iPhone, Jobs acreditava que o aparelho tinha um potencial para revolucionar a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. Mas após a morte de Jobs, a Apple começou a perder um pouco do seu brilho. As apresentações ficaram mais convencionais e os produtos não traziam tantas novidades assim. E após a morte de Jobs, a Apple também teve uma nova perda, a saída de John Ive. John Ive teve um importante papel nessa construção dos primeiros iPhones. Ele foi o chefe de design da Apple de 1992 até 2019 e foi responsável pelo design de muitos produtos mais emblemáticos das empresas. Ele foi chefe de design da Apple de 1992 até 2019 e foi responsável pelo design de muitos produtos mais emblemáticos da empresa, incluindo o iMac, o iPod, o iPhone, o iPad e o MacBook. Ive era conhecido por seu senso de design minimalista e elegante. Ele também era um grande defensor da simplicidade, acreditando que os produtos deveriam ser fáceis de usar e de entender. A saída de John Ive em 2019 foi um grande golpe para a empresa. Ele foi um dos principais responsáveis pelo sucesso do iPhone, e sua ausência foi sentida nos lançamentos subsequentes do aparelho. O iPhone 15 é um grande exemplo disso. O iPhone não trouxe nenhuma inovação significativa no design e a interface de usuário foi apenas ligeiramente atualizada. Alguns especialistas sugerem que a saída de John Ive foi um dos fatores que contribuíram para a perda de inovação da Apple. Sem o seu talento e visão, a Apple tem lutado para manter o ritmo dos seus concorrentes, que estão constantemente lançando novos recursos e tecnologias. A experiência da Apple de encantamento do cliente, que é desde entrar nas suas lojas oficiais, unboxing do produto, design e pequenos detalhes de software, se perderam ao longo do tempo após a chegada de Tim Cook na presidência da maçã. Cook é alguém que entende de negócios e os lucros da Apple não me deixam mentir quando digo que ele faz muito bem o seu trabalho. Tanto que Jobs já sabia que ele seria um sucessor natural há muito tempo. Porém, aquela famosa frase, a Apple pensa em tudo, tem sido cada vez menos repetida. E temos belos exemplos. A caneta Apple, sim, aquela que custa R$ 1.200, tinha um emblemático meio de carregamento pelo iPad, que transformava o equipamento em um verdadeiro machado tech, colocando em risco a quebra de ambos os dispositivos. O que podemos falar também do Magic Mouse 2 da Apple e sua porta de carregamento na parte inferior, o que inutilizava totalmente o dispositivo enquanto carregava. E aí veio o MacBook Pro, muito à frente do seu tempo. Ele chegou ao mercado sem nenhuma mísera porta USB tipo A,
Estamos falando de uma máquina direcionada para profissionais, fotógrafos, arquitetos, editores de vídeo que agora terão que lidar com a responsabilidade maior, não perder os seus adaptadores. Adaptadores necessários para plugar um HD externo, um pendrive, uma câmera, já que ela sequer tem um slot de cartão SD e assim por diante. E não só isso, na época o próprio iPhone tinha USB tipo A, ou seja, o iPhone sequer era compatível com o MacBook da Apple. Mas o que temos de mais emblemático na situação da Apple é o iPhone 15, que podemos chamar de o maior fracasso da companhia. O iPhone 15, lançado pela Apple em 2023, foi um dos lançamentos mais aguardados do ano. No entanto, não apresentou nenhuma inovação significativa e ainda apresentou diversos problemas relatados por diversos usuários no mundo todo. Se lembra que falei agora há pouco sobre o encantamento desde o primeiro contato com o produto que Steve Jobs fornecia? Pois é, já na configuração inicial, diversos usuários relatavam que o iPhone 15 estava congelando e travando já na tela de boot. Outra reclamação que ficou muito comum entre os compradores do iPhone 15 é de que o sistema operacional do dispositivo estivesse muito lento. No entanto, como apontam alguns portais, ele está relacionado ao iOS 17, que deixou não só o iPhone 15 muito lento, quanto também todos os outros dispositivos da maçã. Além disso, os usuários também reclamaram bastante do superaquecimento da bateria do novo iPhone 15, principalmente dos modelos 15 Pro e 15 Pro Max. Alguns supuseram que o problema estaria relacionado aos novos processadores dos celulares. Outros que o superaquecimento teria relação com a presença do acabamento em titânio, que dificultaria a dissipação do calor. A Apple reconheceu o problema e atribuiu ao aumento das atividades rodando em segundo plano. Diante das reclamações de alguns usuários, o site Android Authority chegou a conduzir um experimento com os novos modelos. Os especialistas então observaram que os celulares Galaxy S23 Ultra da Samsung, o Google Pixel 7 Pro e o iPhone 15 foi o que mais esquentou quando exigido mais do processador, chegando a atingir 47 graus. Os modelos da linha profissional da Apple estrearam acabamento em titânio com a promessa de maior resistência em comparação com celulares feitos de aço. Porém, no entanto, um teste conduzido por alguns youtubers mostrou que o iPhone 15 Pro pode ser menos durável que o iPhone 14 Pro. E um comparativo entre os dois modelos soltando em uma mesma altura do chão para avaliar como eles lidariam com o impacto. Diferente do que muitos poderiam acreditar, o iPhone 15 Pro se mostrou muito menos resistente. E no final do experimento saiu com o display e a traseira quebradas, a tela pixelada e sem o compartimento da câmera, o que se soltou por completo em uma das quedas. Já o iPhone 14, por outro lado, apesar de estar com a tela quebrada e os vidros rachados, ele continuou a funcionar e podiam até mesmo tirar fotos. Em suma, o lançamento do iPhone 15 revelou-se um capítulo sombrio da história da Apple, uma empresa que já foi sinônimo de inovação e excelência. O fracasso do iPhone 15 não foi apenas uma questão de especificações técnicas insatisfatórias, mas sim um sintoma de uma mudança fundamental de abordagem na Apple com relação ao design, a funcionalidade e a experiência de seus usuários. A saída de figuras chaves como Steve Jobs, John Ive, deixou um vazio criativo na empresa. Jobs, um visionário líder carismático, e Ive, um mestre em design minimalista e elegante, eram os pilares por trás dos produtos inovadores da Apple. Com suas partidas, a Apple parece ter perdido não apenas a capacidade de surpreender o mundo com suas criações, mas também a atenção aos pequenos detalhes e a paixão em proporcionar experiências excepcionais aos seus usuários. A gestão focada em lucro sob a liderança de Tim Cook levou a escolhas bem questionáveis, como a eliminação de portas essenciais nos produtos, ressaltando em frustrações para os consumidores e minando o princípio fundamental da Apple, de criar dispositivos intuitivos e fáceis de usar. O iPhone 15, uma vez tão aguardado, se tornou o símbolo dessa transformação negativa da Apple, desde problemas técnicos graves até decisões de design desastrosas.
Ela ilustra uma empresa que perdeu o rumo e a capacidade de encantar seus clientes. A Apple, que um dia foi pioneira e líder em inovação, agora enfrenta o desafio de reencontrar sua identidade e recuperar a confiança dos consumidores, se quiser recuperar seu lugar no panteão das empresas tecnológicas visionárias. E você? O que acha que a Apple precisa fazer para recuperar a essência da empresa da era Jobs? Escreva no comentário.